dado o resumo, né, da revisão. Eu vou sair. Desculpa, eu entrei no lugar errado. Não fiz, não deu tempo. A Nelly fez para mim. Ah, bom. Quando a gente tem uma boa vizinha, já resolve tudo. A Nelly disse, não, nem faço o que eu quero fazer para ti. Aí eu deixei, né, já que ela insistiu. Claro. Não vai ser estraga prazer, né, da pessoa. Não. Como é que nós estamos aqui de presença? A Nelly está chegando também. Oi, Patrícia. Oi, bom, Ju. Tudo e contigo? Tudo bom, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Eu minimizei, agora que eu tô enxergando, tá? Deu. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo ótimo. Soraya, bem-vinda. Oi, Soraya, faz tempo que não participa? Tudo bem? Um mês de férias. Estou de volta. Os mais estudiosos, eles tiveram férias. Os outros ficaram em recuperação. Eu fui falando pessoalmente com cada um, assim, né? Digo, pode, Soraya, tá? Foi bem em todas as provas. Tá? Então, o pessoal que teve que passar esse mês e pouco comigo aqui já sabe que a coisa não estava boa, então. Então, a gente vai começar com um pouquinho de meditação, né? E a nossa dedicação dos méritos da nossa meditação, da nossa prática, para aquelas pessoas que a gente imagina que nesse momento estejam passando por dificuldade, que precisem do nosso apoio, pelo menos no terreno mental, a gente pode dirigir energias boas para todos eles.
surpresa. Então, a ideia hoje é a gente fazer uma revisão daquilo que a gente viu desde daquele nosso primeiro encontro formal via Zoom, dia 28, né, do 4. Desculpa. Então, eu acharia bem interessante quem puder anotar, porque a gente vai pegar pontos principais e é possível que a gente, com isso, para quando vocês precisarem revisar assim rapidamente, vai ficar mais fácil. Porque a gente trabalhou aí com 8 a 9 textos diferentes nesse período, né? E às vezes a gente esquece um pouco, né? Na hora faz sentido, a gente entende, mas como passa o tempo a gente esquece. Aí quando a gente acessa novamente, aquilo ajuda mais a gravar. Depois, claro que com o tempo a gente precisa olhar de novo. E é assim, né? Esses conteúdos assim. Tem coisas que vão se familiarizar com a gente, se internalizar, e a gente não vai precisar pensar sobre ela. Mas vai ter um punhado de outras coisas que a gente vai precisar consultar novamente, né? Então, a gente começou olhando 2 itens principais, assim. Eram as energias hereditárias e as energias adquiridas, né? Alguém deu uma olhada, assim, que poderia nos falar um pouco quais são as hereditárias, e a gente vai ouvindo e eu vou ajudando. Vocês lembram que, então, das hereditárias Posso são falar? 3, né? Pode? As energias hereditárias eu vou colar. Tá bem? É a energia original, a cromossômica e a espiritual sensível. Que a espiritual sensível é Jin-Chi, a energia cromossômica é Zon-Chi e a energia original é Yon-Chi. Yang-Chi. Yuan-Chi. Yuan. Uhum. E as energias adquiridas é o Yon-Chi, que é a energia nutritiva, que é dos alimentos e oxigênio. A Wei-Chi, que é a energia defensiva, essa que eu mais decorei. A Shen-Chi, que é a energia psíquica. E Yin-Chi, que é a energia vital ou essencial. Uhum. E alguém lembra, assim, rapidamente, de por onde que circula essas energias, assim, para a gente lembrar em que canais essa... A energia Wei-Chi, que foi a que eu mais decorei, é pelos tendidos musculares e pela pele, próximo à pele, que é a nossa energia defensiva. Isso? E as demais? Tá, as demais aí vai se de novo. Agora eu vou deixar para os colegas falar. Tá. Parece que a Rô tinha preparado, né? A rotina. A Nerli falou tudo que eu ia dizer. Agora não adianta falar, né? É exatamente igual, até a vírgula estava igual. Tem até uma brincadeira, né? Que 2 peixes se encontraram, né? E um peixe perguntou para o outro: o que teu pai faz? Daí ele: nada. E o teu? Nada. Com nada. Eu também nada. Então a Yon-Chi e o Wan, né, de origem, ela circula em Tumai, né? Lá, canal sobre a nossa coluna vertebral. A Zon-Chi, que é a cromossômica, que é essa que está relacionada aos nossos antepassados, enfim, ela circula em Rei-Mai, que é aqui na frente, né, canal bem no centro, né, do frontal. E a Jin-Chi,
né, que é a energia espiritual sensível, ela vai circular em Chomai. A Yonti, que é a nutritiva, em todos os canais, mas com força nos principais. A Wei-Chi, a Nerli já nos falou aqui, relacionada aos tendino musculares. E a Shen-Chi, psíquica ou mental, né, nos canais profundos ou distintos. Aqui a importância também da gente lembrar da relação com os órgãos, né? Então, vocês lembram que cada órgão ele tem um psiquismo, né? Lá naquela tabela que a gente relaciona com as estações, relaciona com os alimentos, relaciona com a orientação física, né? Norte, sul, leste, oeste, também previa o psiquismo associado a cada órgão. Né? Então, vocês lembram do psiquismo do rim, né? O medo. Ao mesmo tempo, esse medo positivo, que é um sentido de medo que faz com que a gente não faça coisas absurdas, assim, que a gente não chegue na beira de uma montanha, assim, vá dando um passo a mais, e daqui a pouco a gente simplesmente cai, né? Já o psiquismo doentio é o excesso de medo. É uma postura de pessoa praticamente se fica imobilizada, porque qualquer coisa pode tirar ela ela pode ter um temor, né, pelas coisas. Então, o excesso de medo. E assim cada órgão, né, a gente não vai rever toda essa parte hoje, cada órgão, né, e entranha dentro daquele reino, eles estão relacionados a esses psiquismos, né? E aí vocês percebem a importância, então, da Shen-Chi, né? Porque ela vai estar relacionada a esses órgãos e, consequentemente, vai determinar um pouco da nossa disposição para fazer as coisas, para gerar alegria, para ter boas recordações, né? Entender as coisas do passado, cuidar quando a gente sente que a gente usa a nossa ira para que a gente faça as coisas, para que a gente acorde de manhã, tome a decisão de levantar, de fazer a sua refeição, de fazer o que tem que fazer. Essa é uma espécie de ira, é a ira positiva, a ira essa energia que vem e nos move. Mas quando ela está, de alguma forma, comprometida, essa ira ela se transforma num processo de raiva. É como se a gente paralisasse, como se a gente o sentimento de brabeza, assim, relacionado à raiva, ele vai fazer com que a energia do nosso corpo, ela tenha dificuldade, e aí a gente, consequentemente, vai abdicando um pouco de fazer as coisas que precisa fazer, porque a gente ficou numa posição mental mais difícil, assim, relacionada à raiva. Então, esse reino da madeira, ele tem isso, assim, ele vai ser o equilíbrio dele vai permitir que a gente faça o que é preciso ser feito, com destemor, né? Com alegria. Então, muito importante a gente pensar no aspecto psíquico dos órgãos. Eventualmente, a gente está com o fígado bom, não fez exames, está com TGO, TGP, está tudo ok, mas o aspecto psíquico do órgão não está bem, daí a gente tende a ter um tipo de paralisia, assim, da nossa ação. Na sequência, a gente viu as energias celestes e perversas. Alguém poderia dar um chute assim dá para colar também, assim, dá para
Posso ler aqui que eu anotei. Uhum. As anotações são boas. As energias celestes, Tian-Ti, nutrem os órgãos, que por sua vez nutrem as entranhas. Entram e saem pelos pontos Qin. Isso? Uhum. Ouviu? Ouvi. Uhum. Tá. Deixa eu Quais ver. seriam Os essas canais energias? unitários. Pode falar. As celestes, é isso? Isso, a Celeste. Ah, peraí. Tian-Ti. Não sei, ajudem, pessoal. Calor, Não, mas tu estava indo muito bem. Uhum. os canais unitários. Calor, É que em fogo, dia de secura, umidade, isso? É que em dia de prova a gente fica mais nervoso. É frio, fogo, secura, umidade, vento, calor? E calor. Isso. Isso? Aí a gente distingue aqui calor de fogo, né? O calor seria associado mais a coração e intestino delgado, e o fogo já seria mais do ministerial, assim, Santial e Simpal. Essas definições aqui também das energias, elas estão lá naquela tabelinha famosa, mas é importante que a gente entenda ela nesse contexto, porque senão parece que elas apenas é um elemento da natureza que está relacionado com aquele reino. Mas, na verdade, é a característica, a natureza do movimento daquele canal, da energia naquele canal, que tem essa natureza e essa característica de falar mais frio, mais calor, né? E se a gente olhar de uma maneira um pouco mais geral, nós vamos ver que precisa ter um equilíbrio, né? Dessas energias, para que elas, sempre que tem um desequilíbrio, elas começam a ter uma outra natureza, né? E não a natureza sadia. Então, nós vamos ver por aqui que todas essas, quando a gente fala vento, secura, umidade, elas são energias fundamentais para o nosso funcionamento. É uma condição sine qua non, né, para a nossa existência. Só que quando elas assumem uma proporção... Vocês estão me ouvindo bem? Eu vi que tem uma pergunta. A Nerli não está me ouvindo bem? A Rô, como é que está? Nerli eventualmente tem que desligar o vídeo, né? E se ficar para todos, eu desligo o meu daí também, eventualmente, porque o vídeo, às vezes, ele consome uma banda muito maior, né? E às vezes, se a internet está baixo num dado momento, a gente tem falhas, né? Então, essas energias, se a gente for olhar assim, elas são muito, muito significativas em todo o nosso estudo. A gente vai olhar os desequilíbrios dos reinos e a gente vai ver a relação que vai ter com essas energias celestes. Quando a gente olha, por exemplo, o desequilíbrio do reino da Terra, a gente vai ver naturalmente características de fleuma, de processo inflamatório, de quistos, cistos, até as doenças tumorais. E todas elas vão ter para nós uma natureza de umidade, que pode estar relacionada a outros reinos, mas estou pegando especificamente, nesse momento, o reino da Terra. Quando a gente estuda o reino da água, a gente vai ver muito essa questão, né, da relação com o frio, né? O frio perverso, ele danifica, primeiro, regiões que são relacionadas a esse reino, né? Lombar, a estrutura óssea,
mas eles também atuam podendo chegar nos órgãos, na bexiga, no rim. Então, o desequilíbrio dessas energias, ele pode gerar bastante, é a base do que nós vamos estar vendo, né, quando a gente faz um diagnóstico. Bem importante, então. Então, essas 6 energias celestes que podem, na sequência, se transformar em perversas, né? Vocês lembram que a gente viu, então, que são, elas não cumprem a sua função. Quando elas não cumprem a sua função adequadamente, elas passam a debilitar os órgãos, e aí a gente chama elas de perversas. Acho que todos relacionaram, né? Secura está relacionada com o reino metal, calor com o reino do fogo, coração e intestino delgado, fogo relacionado a Santiago e mestre do coração, vento, reino da madeira. Essa semana mesmo uma pessoa que eu atendo, ela por outros motivos, mas daí ela me disse assim, eu tenho um tremor no olho, né? E o tremor pode ter outras origens, né? Mas o tremor, ele de cara nos leva ao movimento madeira, assim, esse movimento vento, né? Se tudo está parado, a pessoa está dormindo e ela tem um tremor involuntário, né? Poderia ser nervos, enfim, mas não é o caso dela. Muito relacionado a isso, assim, momentos de muito estresse que geram um desequilíbrio no reino da madeira. Claro que também afeta o reino da terra, o estresse, a ansiedade, o pensamento obsessivo. Mas nesse caso era um caso muito relacionado à energia do fígado. Assim. Então, depois também se olhou melhor assim, e a situação tinha um histórico também relacionado ao fígado. Então, o equilíbrio da energia do fígado vai nos permitir trabalhar questões como essa, e aí é nesse momento que a gente vê essa presença dessa energia celeste desequilibrada. Também síndrome das pernas inquietas, né? Como que eu estou deitado à noite para dormir e as minhas pernas querem se movimentar sozinhas, né? Então, isso que tem esse movimento involuntário, ele está muito, em geral, ele vai estar associado a esse reino. Então, essas energias são muito importantes, assim, a gente lembrar delas sempre, né? Então, assim como as celestes, a gente lembrar que o desequilíbrio delas vai gerar uma série de consequências. Então, o frio busca o abdômen, o rim, a bexiga e as extremidades dos ossos. O fogo tende a buscar os olhos, o topo da cabeça e os vasos. Então, olha só, frio fica centrado nessa região genitorinária. Uhum. E já o calor, ele tende a subir. Então, aqui nós estamos vendo que uma manifestação yang, aquelas características yang que vão ascender e as características yin que vão ficar mais centradas aqui nos órgãos e rim, bexiga e ossos. Né? A secura, reino, metal, pulmão, intestino grosso, tende a buscar as vias aéreas respiratórias e a pele, porque o pulmão, vocês lembram, ele rege a pele. Mira naturalmente as mucosas, tecido intersticial e a linfa, né? Sistema linfático. E o vento tende a buscar a nuca e a cabeça de uma maneira geral, aquele trajeto ali por isso que o canal da vesícula biliar, ele faz umas voltinhas aqui, né? Bem característico, né? E por aí a gente também verifica pelo trajeto, geralmente, quando a pessoa relata cefaleia, né? Que tipo de cefaleia ela está nos relatando, assim. Então, a gente lembrar dos trajetos dos canais nos ajuda
a definir o tipo de tratamento. A gente vai trabalhar com fogo, vai trabalhar, se a gente vai trabalhar com o reino do coração, se a gente vai trabalhar com o reino da madeira, né? Então, tá bem. Alguma dúvida nesse ponto? Ô, Juca, olha só. Aqui tu falou que as energias celestes é vento, calor, umidade, secura e frio. E antes tu tinha comentado ali sobre as emoções, né? Que é alegria, preocupação. Qual é a energia daí? O reino, tu quer dizer? Não, assim, ó. Se toda vento, calor, umidade, secura e frio são energias celestes, tá? Sim. E antes disso, tu havia comentado sobre o medo ali. O É medo dessa também? Isso. O medo daí são os psiquismos relacionados, que quando eu comentei dos psiquismos relacionados, era lá ainda na Shen-Ti, que era a energia adquirida. Ficou, eu não anotei todo aqui. Obrigada. Uhum. Daí são aqueles psiquismos, né, relacionados a Shen-Ti, que é medo, ira, né, ou raiva, excesso de alegria, excesso, pensamentos, né, a capacidade nossa de reflexão, ou quando é um psiquismo doentio, é uma obsessão, né? No reino do metal, nós temos ali a recordação, como psiquismo sadio, e a melancolia como psiquismo doentio. Assim, quando a gente recorda de uma maneira melancólica aquilo que aconteceu, os fatos que aconteceram. Juca? Sim. Olha só, eu posso, de uma maneira ampla, né, entender que quando, por exemplo, a pessoa vai procurar acupuntura, e geralmente ela vai procurar porque ela está em desequilíbrio, mesmo que ela não use esse termo, né, porque ela está com alguma dor, ou física ou emocional, né, então eu posso entender que, eu já de cara entendo que as energias celestes dela estão em desequilíbrio, né, e se transformaram algumas delas, ou em algum grau, quiçá todas, porque se os reinos mutam, né, e vão um se fundindo no outro, ela está em algum grau com uma pendência, ou com alguma perversidade, digamos assim, todos os celestes, automaticamente ela vai ter questões no psiquismo de algum grau também. Então, tudo isso aí está interligado. O psiquismo, o celeste e a energia perversa. Sempre penso assim de uma maneira mais ampla, assim, né? Uhum. Aquele texto que a gente olhou, né, que vem lá do Tratado Clássico de Acupuntura e Mochabustão, que foi um textinho que eu passei para vocês, ele falava exatamente isso, assim, que ali havia um desequilíbrio que, em última análise, tinha alguma questão relacionada ao Shen, ao psiquismo, mas que se manifestava de outras formas, através de dor, através de um problema de um órgão, enfim. A pessoa em geral, dificilmente ela vai nos chegar pela primeira vez por uma questão psíquica, com raras exceções. Hoje eu já recebo pessoas que vêm em função de depressões, e a pessoa vem exatamente por esse motivo, pessoas com características suicida, pessoas que estão vivendo uma dor profunda, elas já são indicadas por outras pessoas com essa intenção. Mas no Ocidente, a acupuntura ela vai estar muito relacionada, e as pessoas vão nos procurar com a intenção de dor. Sempre a ideia da dor. E esses aspectos que a gente tratou na aula passada, o aspecto das energias hereditárias, a energia dos antepassados, esse aspecto mais amplo, ele é complexo para as pessoas entenderem, né? Então, se para nós que estamos estudando isso é complexo, imagina para as outras pessoas. Assim, as pessoas pensam simplesmente que elas vieram ao mundo por um acaso e aqui elas estão vivendo um acaso, né? Essa própria conexão das pessoas com a força criadora, com Deus, com as questões mais elevadas, em geral, elas estão muito secundarizadas, né? A gente não vê as
pessoas acreditam muitas vezes, inclusive, que Deus está sendo injusto com elas. Então ela começa a gerar motivos para não confiar mais em nada, a não ser aquilo que, na sua própria força, ela diz: se eu não trabalhar, ninguém traz comida para casa. Se eu não me mover por si próprio, eu não vou ter nada. Não adianta eu ter fé, eu ir atrás de alguma outra coisa. Então isso hoje em dia é muito comum. Então essa vai ser a nossa base de atuação, porque a gente vai cuidar do joelho que a pessoa está com dor naquele momento e vai tentar aportar o melhor possível para ela. Mas a gente vai lembrar que tem um psiquismo, um Shen ali, que mesmo que ela não nos conte, né, esse mundo ele está muito difícil. Então a gente vai ajudar nesse aspecto, porque aí nós vamos estar aportando um outro lado e com isso vocês tenham clareza que vai gerar inclusive um vínculo muito importante, porque as pessoas vão dizer: nossa, eu fui lá, estava com aquela dor no joelho, mas foi um momento de tanta paz, né? Eu estava ali, as agulhas parecia que elas mexiam dentro do meu corpo, eu senti sensações estranhas, me deu uma calma. Às vezes a pessoa vai relacionar com o ambiente, vai dizer: ah, esse lugar aqui é muito, traz muita paz. A pessoa externaliza o aspecto interno. Na verdade, a partir do momento que a gente punturou a pessoa, fez uma moxa, ou fez uma ação de massagem pontual, um ticum, o processo é muito interno, embora esteja dentro de um aspecto externo. Então, aquilo que no vídeo do Dr. Padilha ele falava, assim, uma agulha, um reino, relacionado com todos os demais reinos. Então, eventualmente, a gente fez uma única puntura, que a gente estava em dúvida: será que eu vou mexer em outros aspectos? E aquilo já tem uma alteração, né? Porque está interligado, e tu falaste muito bem, os reinos são mutantes. Imediatamente, quando eu olho para um reino, eu já estou vendo ele na relação com os outros. Então, eu estou vendo ali um ser integral. Não estou vendo aquela pessoa que vem com uma característica, a gente já diz: ah, aquele ali é um baço pâncreas, né? Sempre, às vezes o pessoal cria os estereótipos, né? Mas ele, na verdade, ele é um todo. Ele pode estar naquele momento com uma debilidade mais específica ali, né? Mas é aquela, voltando à visão da aldeia, né? Quando tem ali se manifestando, a gente tem que se preocupar, porque aquilo é uma manifestação da aldeia, não é uma manifestação daquela parte específica. E não sei se tu terminou, te interrompo. Não, essa parte primeiro eu terminei, sim. Não, porque essa semana aconteceu algo que eu achei interessante. Daqui a pouco, em algum grau, acho que agora de repente seja o momento de trazer para o grupo. Eu tenho uma amiga que ela sabe que eu estou fazendo o curso, ela já me perguntou por curiosidade algumas questões e eu falei por cima, né? Do jeito que eu acho que eu entendia, óbvio, e do jeito que eu achava que eu podia contribuir para o entendimento dela. E aí, aquele dilema que a gente já comentou algumas vezes, né? De que, claro, a gente vai ter um olhar de observador e vai ter essa questão mais ampla, né? De entender que tudo em último grau está ligado ao Shen, né? Como a pessoa trabalha, e esse trabalho muitas vezes no inconsciente, e tu não vai dizer para a pessoa, né? Ó, de repente tenta trabalhar tal coisa, mas eu me deparei com uma situação em que ela chegou para mim e disse assim: tu sabe que eu estava pensando que eu tô tomando um remédio para azia, ela me falou, mas o médico disse que é para eu tomar de manhã, só que não adianta eu tomar de manhã, porque eu sei que eu vou ter azia às 6:30 da tarde. Aí quando ela me falou, eu deixei ela falar dela. E sabe que 6:30 da tarde, não interessa o que eu coma, porque ele diz que tem a ver com o que eu como, mas eu já percebi que não. 6:30 da tarde era o horário que eu estava em casa, quando eu era casada, e meu marido chegava. E a gente já estava, antes da separação, num momento difícil. Foi aí que eu comecei a desenvolver a azia. Ela assim: o que tu acha que eu posso fazer, assim? Porque não é uma coisa física, né? Ela me disse. Aí eu pensei assim, aí eu até comentei com ela, porque eu tô lendo o livro, digo, sabe que eu já te falei a questão do perdão, né?
Ela, mas eu não tenho nada contra ele, eu não tenho nenhum sentimento ruim contra ele, eu só não quero enxergar ele. Aí eu falei, aí eu assim, bom, mas por que tu não quer enxergar ele? Ah, eu não sei. Toda vez que eu tenho uma situação, eu quero que ele veja as filhas e tudo mais. Só que assim, é certo que no dia que eu sei que eu vou falar com ele, tem dias que ela passa sem azia, né? Ela diz que ela percebe que sim. Mas quando tem alguma coisa com ele, ela diz que 6h30 ela começa a ter azia. Mesmo sem se dar por conta. Mas eu nem tô pensando nele às vezes, mas 6h30 eu começo a ter azia. Gente, eu fiquei nervosa, assim, eu não sabia o que eu dizia para ela. Porque até eu não sei dar, né, dizer. Eu falei, olha, eu não posso te punturar, porque eu não sei, eu teria que fazer todo um processo, eu tô muito verde ainda, mas eu acho que tu entendeu aquilo que a gente falou uma vez, que tudo tem a ver com o lado sutil antes. Então tu percebe que é alguma coisa com o teu sentimento ainda com ele, que tu, de algum modo, tu vai ter que trabalhar, porque é isso que está desencadeando a azia. Tu já percebeu que tem a ver com um horário que relata com alguma coisa ali. E eu fiquei chocada, porque ela fez uma linha de raciocínio que não é comum as pessoas fazerem. Elas não vão fazer isso pra gente, eu acredito, né? Não é comum. Mas ela já fez sozinha. Ela disse que ficou pensando e fez uma associação que eu tomei um susto, assim. Achei fantástico e não sabia o que dizer para ela. Me senti até um pouco mal, porque eu achei que eu podia dizer alguma coisa, mas pensei em confundir mais ela do que qualquer outra coisa. Uhum. E ela já trocou o marido, né? Então, o que tu vai dizer? Já não tá. Mas esse processo é bem interessante, né? Mas tu já tem umas ferramentas, assim, mas é que ela também não pediu para te punturar, né? Seria muito invasivo, né? Mais adiante ela vai sentir confiança e vai achar que pode, não, né? Ela fez pior. Ela pediu para que, em algum grau, assim, o que eu posso fazer para mudar isso que não é no corpo, ela me disse uma hora. Aí eu digo, bom, mas eu não posso fazer, ninguém vai fazer. No momento que eu disse para ela assim, no momento que tu já tem essa consciência, tu vai ter que averiguar, sei lá, daqui a pouco tu faz uma terapia, alguma coisa, tu tem que trabalhar algo na tua relação com ele, nos teus sentimentos com ele. E se tu não tá percebendo conscientemente, tá no teu inconsciente. Porque por que tu vai sentir azia na mesma hora que ele chegava em casa e tu sabia que vocês iam brigar? Tu é que tem que saber, né? Se eu punturasse, eu falei para ela, eu poderia te dar um certo equilíbrio por algum tempo, não vai fazer nada mais do que isso. E a acupuntura não vai te curar, tu vai ter que trabalhar alguma questão em ti e mudar essa coisa lá no teu sutil. Agora, ninguém vai fazer, o acupunturista não vai fazer. O médico vai tirar a tua dor? Vai. Mas se ele não descobrir a causa, a dor vai voltar, tu vai ter que continuar a tomar remédio. É a mesma coisa, eu disse para ela. Não é uma salvação, né? Porque em algum grau ela achou que a agulha iria resolver uma coisa que era mais interna, né? Mais profunda. Mas a acupuntura ela vai oferecer ferramentas para ajudar a pessoa nessa compreensão, porque ela precisaria transmutar isso, né? Se a gente acha, eventualmente a gente pensa que a pessoa visitando aquele local e descobrindo, aquilo transcende, às vezes não é muito simples, né? Então ela precisaria ter uma capacidade de olhar além daquelas aparências, porque cada vez que ela revisita, ela vai ter sentimentos relacionados, né? Então, se a pessoa sentia muita raiva ou medo da pessoa, desse ser, enfim, se ela revisita sem uma lucidez ali, ela tende a voltar a manifestar assim, aqueles sentimentos, né? E aí certamente ela vai ter esses sintomas físicos, né? Então, eu diria assim, com o que a gente está vendo aqui, já teria algumas ferramentas, assim, né? Mas teria que fazer a ficha clínica dela, né? Se ela mais adiante topar, né? E aí a gente pode discutir um tratamento. Muito bom. Juca, eu tenho uma dúvida, assim, diferente do assunto da Andréia. Eu não consegui relacionar
Aqui reino, se é que é possível relacionar a parte hormonal da gente. Eu fico pensando se é o reino da água, aí depois eu me lembro do pâncreas, e aí é terra, mas aí é expansão, é madeira. A gente consegue, por exemplo, época de climatério nas mulheres, teria, assim, hormonal um reino específico ou não, dependendo um distúrbio de crescimento numa criança, aí eu pensaria na água. Aí um climatério eu pensaria onde? Eu não estou conseguindo. A gente, em geral, vai olhar para o reino da água, né? Vai começar pelo reino da água. É claro que o pâncreas tem uma função importante, né? Mas a gente começaria pelo reino da água. E a menopausa, o climatério, caberia a gente fazer um encontro bem específico, assim, né? Mas resumindo um pouquinho para vocês, assim, o que é visto, né? O que as pessoas esperam, né? Que continue tudo igual. Eu continue tendo naturalmente o que eu fazia, os meus hormônios, a minha relação com os parceiros, enfim. Então tem uma grande dificuldade aí de aceitação desse novo ciclo, né? Seria esse ciclo para os indígenas, por exemplo. Eu cito muito os indígenas porque eles é o exemplo mais próximo que eu conheço de quem se relaciona com a natureza de uma maneira mais harmônica, mesmo a gente vendo que os indígenas estão sofrendo, mas assim as tradições deles mantêm muito esse aspecto, né? Então que tempo é esse, né? É o tempo da sabedoria, é o tempo em que teoricamente se criou os indígenas. Quando chega esse tempo, as mulheres já são avós e às vezes até bisavós. E elas, então, qual é a função delas, né? Não é mais a função do yang, aquela função ou, né? É a função de reconhecer que agora é o período de sabedoria, o período em que ela vai precisar ter a serenidade suficiente para instruir aqueles netos, aqueles filhos, aqueles bisnetos, e que eles precisariam muito da sua sabedoria. E para isso, o serenar nesse processo, o reconhecer esse processo, permitiria então que as avós cumprissem com esse papel, né, dentro dessas tradições assim. E nós estamos vivendo um tempo que as mulheres elas são demandadas a não cumprir com esse papel. É uma demanda como se tudo permanecesse igual e, consequentemente, ela tenha que dar conta de todos os papéis normalmente, inclusive, eventualmente, sexual com o seu parceiro ou na sua comunidade, na opção que a pessoa tiver. E o corpo não é isso, né? É a mesma coisa com os homens que chegam a uma certa idade, muda. E se o homem não reconhecer isso e ele achar que ele pode fazer tudo igual, inclusive sexualmente, ele vai ter uma perda rápida da energia essencial, que se deposita nos rins, né? Então, caberia a gente fazer uma conversa sobre isso, assim, e claro, eu estou falando aqui como homem, né? Mas para o homem esse processo é muito semelhante, né? E quando o homem deixa de reconhecer isso, né? Ele começa a ter dificuldades, assim, porque ele gostaria de continuar fazendo tudo que ele fazia antes. E nesse período é importante que ele comece a entender que seus papéis vão mudando, ele vai ter que ter um papel maior de acomodamento. Mas socialmente hoje não é aceito. Se a gente for ver quando eles levam a aposentadoria ali, a idade mínima, né? Vão elevando, é quase como se a gente tivesse que morrer trabalhando no mesmo ritmo que viveu a vida inteira. Então a gente tem um desequilíbrio social. Então volta o fenômeno, né? Social, esse aspecto da relação com o meio, né? Que faz com que a gente pense que tem que continuar sendo tudo igual. Não vai ser igual.
E a acupuntura ajuda muito a equilibrar esse aspecto. Os tratamentos que a gente tem, a gente pode fazer um encontro específico sobre isso, né? No sentido, inclusive, de evitar os calorões, evitar essa... As mulheres agradecem muito, né? Travou a imagem? Eu vou tirar a imagem, então, aqui. Tá. Travou para todos? Uhum. Travou. Sim. Até para mim agora. É que eu estava parado mesmo. Melhorou a fala? Era só a imagem que tinha travado? Melhorou. Tá, eu vou ficar um pouco mais então aqui. Antes, quando eu estava ouvindo a Andréia, eu tive que desligar a câmera porque estava falhando e melhorou o A áudio dela imagem também. e o som. Para mim também ficou sem som. Sem E agora imagem, tudo sem bem? som. Agora tudo ok. Qual é a parte que a gente tinha que vocês... Até que parte vocês ouviram? Calorões. Então eu indiquei ali o Zalhai, né? 6 de Rim. Esse não ouvi, exato. Ele abre um vaso maravilhoso, né? É o equilíbrio do aspecto Yin. O Zalhai é até com massagem, automassagem. E na sequência, o que nós vimos? Vocês lembram que a gente viu as energias adquiridas, hereditárias, celestes, perversas. E nós vimos uma energia que ela está na natureza, assim, de uma forma mais microscópica e que acaba atingindo o nosso corpo, né? A gente se deu o nome de curiosas. Alguém quer comentar um pouquinho? Fungos, bactérias, vírus em geral, agentes infecciosos. Nós vimos que essas energias, que se hospedam no nosso organismo, elas coexistem naturalmente com o nosso organismo. E a enfermidade é quando há um desequilíbrio das quantidades de espécies. Então, quando tem um desequilíbrio das quantidades, eu tenho dificuldade de me relacionar com essa espécie. E, consequentemente, se eu tiver com a minha energia Wei Qi debilitada, elas tendem a se instalar. Nós estamos ouvindo muito sobre isso agora no coronavírus, né? Esses dias o Antônio estava me perguntando assim, por que as crianças não estavam no grupo de risco, né? E claro que as crianças que se alimentam bem, que estão vivendo em locais adequados e tudo, porque as crianças que vivem em locais precários e que não têm alimentação sadia, elas estão passíveis não só ao corona, mas a uma série de outras doenças, né? Mas nesse caso, então eu falava para ele, né? Tem uma boa alimentação, as crianças em geral, lhes é oferecido uma boa alimentação, elas têm um nível grande de cuidados assim com as crianças que a gente tem, quando está frio, quando está quente, e a gente procura agasalhar bem quando está frio, procura cuidar quando está muito quente para não se expor demais. E daí depois eu disse, e as crianças, elas brincam mais. Elas têm mais alegria. Aí eu Antônio, eu digo,
Aí vem o aspecto do Shen, né? Na energia defensiva, assim. A gente está num tempo em que a gente brinca muito pouco, né? Tudo é muito sério, assim, parece que é tudo rígido, né? E então a gente não se permite brincar muito, né? Não se permite ter alegria, assim. A gente parece muito alegre, eu só dizia, aí está acontecendo alguma coisa, por que está tão alegre, né? Não tão alegre, mas alegre, assim, né? O que aconteceu, né? Até isso parece um ditado popular, assim, né? E até se diz assim que a alegria de pobre dura pouco, né? Parece que assim, tipo, não é para ter muita alegria. Mas o fato é que esse aspecto emocional, né, da nossa mente, assim, ele é bem importante, né? Se a gente conseguir brincar mais. Se a gente tiver criança por perto, a gente sentar com elas e brincar mesmo. A gente vai ver que ali tem uma pureza, né? E quando eles estão bem, assim, é difícil ter algum sinal, sintoma, né? Quando eles não tem um conflito na família, em casa, não tem a família, o grupo, a escola onde elas estão, as relações são positivas, a criança é muito fortalecida. Agora, ocorre alguma coisa que abala o Shen da criança, assim, que ela fica triste, que ela sofreu algum tipo de questão, assim, que vão desde bullying ou uma briga com um colega que ele não conseguiu tratar, uma bronca do professor, aquilo acaba muitas vezes se somatizando. Né? Então, quando a gente fala de energia defensiva, a gente vai pensar nesses aspectos alimentares, do meio, de higiene, mas vai lembrar do aspecto emocional. Assim. Então, é muito importante a gente ter locais adequados para as nossas crianças. Assim. Muito importante a função das escolas, e as escolas olharem para as crianças não como rebanho, assim, né? Olhar as suas individualidades. A escola não pode ser um local que trata tudo em grupo as coisas. Né? Eu sei que isso é muito difícil em redes que tem 30 alunos numa sala de aula, mas isso, para quem pensa em educação, é muito importante, né? Porque são ritmos diferentes, são características diferentes. Tem uns que aprendem a ler rapidamente, a escrever, a fazer conta, mas ele tem desenvolvimento na parte psicomotora, física, mais lento, demorou mais tempo para andar de bicicleta, não sente coragem para subir numa árvore e desenvolve uma sabedoria educacional muito rápido. E tem outros que vão ter outra natureza, então eles vão são serelepe, como a gente diz, sobem árvore, andam de bicicleta, correm o dia inteiro, jogam futebol, e às vezes eles têm um retardamento desse aspecto de sentar e aprender um alfabeto de 20 e poucas letras, e leva às vezes mais tempo para fazer sentido aquele alfabeto para aquela criança. Então, esse aspecto das emoções vai ser bem importante. E para nós adultos, a gente também tem essa noção, né, das nossas emoções relacionadas ao Wei Qi. E daí, na época, quando a gente viu as energias curiosas, a gente trabalhou em tratamento, né? Está lá no texto de vocês, que trabalhava o barreira externa, o Wei Quan, o Zhu Sanli, divina diferença terrestre, mobilizava a energia Yong Qi, e consequentemente a Wei Qi. O 3 de Rei Mai, que é o centro mais elevado, que fortalece a energia Wei, se diz que é ali que inicia, nesse encontro dos tendinos musculares, ali que se encontram ali no 3 de Rei Mai. Depois tinha ressonadores mais específicos. Daí hoje nós estamos fazendo a revisão, não caberia a gente olhar para cada um, assim, senão a gente... Mas esse sentido de como que esses processos
infecciosos acabam ocorrendo, né? E as reações. Hoje eu vi uma foto de o pai, ele imaginou que teria sido uma picada de algum inseto, alguma venenoso, né? Daí foi ligado lá para tem um centro do nome, eles disseram que podia ser uma picada qualquer, que não aparentava ser Foi o CIT, venenoso. É isso mesmo. Centro de Informação Toxicológica, em Porto Isso Alegre, a mesmo. sede. Uhum. Aí eles disseram que o vermelhidão e a bolha que tinha crescido no local, ele tinha razão com o próprio sistema imunológico da criança que estava reagindo. E tranquilizaram aquele pai. Viram as fotos precisamente, eles viram que não tinha. Então ali era o organismo. Isso quer dizer que a gente pode ser suscetível a ser picada, a ser infectado. Mas a reação que o nosso organismo vai dar a esse processo é que vai depender muito da energia sentinela defensiva, de como vai estar o nosso Shen, como vai estar a nossa alimentação, a nossa condição de higiene. Porque às vezes tem isso também, né? A higiene, se tu não tem o local ali relacionado, principalmente nas questões externas, assim, de pele, né? E no coronavírus está sendo muito exaltado a questão de lavar as mãos, mesmo aqueles processos já instaurados, né? Antigamente eu me lembro assim que tu tinha um processo inflamatório, tinha sabão gaúcho, que era o que tinha, e se lavava ali com uma aguinha quente, se lavava muito bem aquilo e curava. Então era a higiene também ali naquele local quando é externo, né? E então nós estamos vendo agora que se fala muito isso, assim, né? Da gente já vi casos de pequenas infecções se transformarem em erisipela rapidamente, porque a pessoa relutou no processo tanto de tratamento, mas a higiene não era adequada do local. Úlceras varicosas que estão sendo bem tratadas, já não tem mais inchaço, mas estão com cheiro útero. Então, a pessoa tem que ir ali, tem que lavar bem o local. A primeira coisa que é feita quando a gente chega numa emergência com uma situação dessa é uma boa higiene do local, né? Porque aí a higiene vai remover. Com certeza. Nós vimos também 2 histórias clínicas. Vocês lembram quais eram? A primeira A era de primeira uma começa... mulher. Desculpa. Pode ser, pode falar. Era de uma mulher, 28 anos, com um quadro de asma. E ela relatava, né, alergia, né, ao pólen. Ela tinha no histórico dela bronquite, de repetição, com mais incidência no inverno, piorou na gravidez, sua primeira gravidez. Ela sentia mais forte durante a madrugada, tosse seca, muito muco, pólipos nasais, secura, congestionamento nasal, tinha perdido o olfato e dificuldade de inspiração. Foi perguntado para ela o que ela atribuía a isso, né? Ela diz que ela morava com a mãe, os pais estavam separados e que se dava muito mal com seu pai. E ela trabalhava com o pai dela, né? Que a mãe era bastante medrosa, sempre estava em cima dela. Ela disse a expressão, não me deixa respirar.
casa me tem entre a espada e a parede. Me sinto afogado. Tinha um quadro aqui do marido, né, também. E quando dormia com ela, ficava pior. E tinha um pai, então, que já tinha alergia a antibiótico, que tinha artrose, e um tio que tinha asma, congestão nasal, catarro crônico. Tinha uma dor forte no joelho esquerdo, sensação de falta de lubrificação, muito apetite, digestão lenta, queimação. Primeira menstruação com 14, tinha cólica desde o primeiro dia, urina clara. Fases depressivas. Ela era também protetora, exagerada, assustada, irritada e obsessiva. Aí tinha outros elementos aqui. Aí a gente trouxe uma leitura, né, para a asma, ela independia das energias celestes. Por quê? Porque ela era um quadro exatamente que nos desafiava a ver que tem outros elementos que vão... Claro que ela existe independente dessas energias, né? Vento, frio, calor, secura, fogo, umidade. Mas, por outro lado, essas manifestações vão acabar ocorrendo em função, né? Porque ela tem, com o frio fica pior, vários elementos ali que mostravam que tem a relação com a energia celeste, com as energias celestes, né? Mas ela tem ali um quadro que se olhou prioritariamente o processo alérgico, reconhecendo que ela, como uma pessoa estranha aquele meio, né? Já que ela tem uma alergia ao pólen, por exemplo. Né? O pólen, ele é a base de sustentação, né, de toda a natureza. É dele que tem a reprodução das espécies. Então, o professor Juan Madrid, ele deu uma abordagem, né, que coincide com o Dr. Padilha, que tem ali um atraso no desenvolvimento da energia ancestral. Não é uma deficiência, nem uma falha. É um atraso nesse processo, né, à medida em que ela não se adaptou ao meio. Isso a gente conversou aquele dia também, né, bastante, que é a relação e geralmente, né, os processos, eu fui me dedicar um pouco mais a isso, né, com o tempo. Ele inicia com um processo alérgico, processo de asma. Então, a constatação desse aspecto do atraso da energia ancestral, que a gente viu lá no primeiro quadro. Zonti. E o Dr. Padilha acrescenta que essa dificuldade da abertura da pessoa para o alimento celeste, que é o ar. E lembra que o ciclo respiratório também ocorre nos 5 reinos, através do ciclo geracional. Fogo gera a terra, que gera o metal, que gera a água, que gera a madeira, que novamente gera o fogo. E lá, então, a gente tinha um tratamento, que eu não vou repetir aqui detalhes, né? Está escrito, inclusive, o que fazer. 17 de Rei-Mai, 11 de Tu-Mai, 7 de Rim,
no caso de asma inspiratória. 4 de fígado, inspiratória na asma, aquela que a pessoa relata dificuldade de inspirar. Puxar o ar. 5 de pulmão, aí os antigos, né? 11 de pulmão. Então, esse foi o estudo que a gente fez, o primeiro estudo, né? De caso clínico ali nesse retorno, né? A gente também deu uma olhada no tratado clássico, naquele breve texto que eu já comentei aqui hoje, onde o Thibaut explica para o Andi, né? Como que ocorre, né? O Randi pergunta sobre o processo das enfermidades e ele já, de cara, ele não quer parecer ignorante. Ele diz assim, qual é o princípio que se trata as enfermidades na acupuntura, já que o Shen é o Shen do paciente. Então ele já diz claramente assim, ó, não vou perguntar para ele, mas vou mostrar que sei um pouquinho aqui, né? Daí pergunta sobre o sangue, a energia nutritiva, os 5 órgãos, a virtude, a energia, a geração, a essência, alma, espírito, coração, pensamento, a vontade, a inteligência e a preocupação. Aí, resumindo, Thibaut, que é o mestre do Randi, ele diz assim que o que nos outorga o céu é a virtude, que a terra nos deu é a energia. A virtude do céu desce, a energia da terra ascende, de modo que yin e yang reúnem para dar vitalidade a todo ser. Aí a gente lembra de Santial, lembra de Simpal e lembra desse ser que somos os seres de humanidade, que são os intermediários. Então ele diz, assim a matéria básica da vida é a essência, o que produz a reunião da essência de yin e yang é a vida. A alma contém o Shen, que sai e entra com a essência ao espírito. O coração encarrega-se de conhecer o objetivo. E ele, a mente, o encarregado de pensar, sendo tarefa da vontade decidir. A consideração repetida é a meditação. Refletir em excesso é a preocupação. E essa se resolve com inteligência. Portanto, o método correto para se ter boa saúde é adaptar-se ao clima das 4 estações, às mudanças de calor e frio. Normalizar os sentimentos de alegria e tristeza. Sentir-se satisfeito com o meio ambiente. Adequar-se ao yin e ao yang e não fazer um movimento excessivo, nem ficar em excessiva quietude. Dessa forma, é possível resistir ao ataque de fatores patógenos para se ter uma longa vida. O paciente manifesta o seu Shen, e este pode refletir as condições de deficiência e excesso dos órgãos internos, da energia e do sangue. Então, tipo, parece que ele assistiu o nosso encontro de hoje, aqui, né, que a gente falou das energias, falou do aspecto do Shen, e que eles vão estar diretamente relacionados aos órgãos internos, e a energia é o sangue, é o Qi e o Shui. Nós tivemos um outro estudo clínico que vocês podem revisitar para lembrar, né? E a gente teve também aquele texto, né, que trabalhava adaptação ao sistema de regulação para a recuperação da capacidade de adaptação ao meio, que era caracterizado pela perda de sentido de humor e dramatização consequente, perda da capacidade de se abstrair dos fatos ou situações, quer dizer, a pessoa, qualquer coisa que ocorre com ela ou com outros, aquilo bate nela, deixa a pessoa com dificuldade, e a perspectiva de sonhar alguma coisa para frente.
Então, e aí a gente tem lá um tratamento para isso. Assim. E vocês também podem revisitar. Mas era importante vocês lembrar que a gente, nesses tempos, pode ser que a gente encontre muitas pessoas que vão estar nessa... Hoje eu fiz uma pessoa aqui da comunidade me pediu para atender ela, né? Ela podia hoje, eu estava aqui na consulta. Aí eu recebi ela era dona de um empreendimento. E ela fechou em função da pandemia, porque é da área de alimentos, assim, de restaurante. E então era muito um quadro desse, assim, tipo, mas eu senti a pessoa até, ela disse que no início ela ficou mais preocupada. Agora ela está na fase em que ficar em casa, fazer comida, não sair toda hora para que o restaurante trabalha, a pessoa trabalhava até a meia-noite. Então ela chegava em casa 1h, no outro dia, 10 horas, já tinha que estar, 10 horas eu estou exagerando aqui, 9 horas já tinha que estar no local lá, preparando tudo. Então, ela quebrou o ritmo dela. Então, o relato era exatamente esse, assim, no início, uma situação muito delicada. Mas com a acomodação, com o ficar em casa, com o não sair toda hora, ele disse, agora eu já estou bem melhor. Estou bem melhor nesse aspecto emocional, já estou com sonhos, já começou a pensar em se voltar mais para fazer os modelos agora de entrega que estão ocorrendo, assim, a domicílio, com todos os cuidados de higiene, a pessoa tem boas habilidades, enfim. E ele já começou a sonhar. Mas ele não veio na consulta por isso, ele veio por causa de uma crise de ciático. Mas aí eu perguntei para ele, né, como é uma pessoa conhecida, eu digo, tem alguma dificuldade nesse momento relacionada à decisão, assim? Aí ele me olhou assim, né? Na acupuntura, para resolver um problema de ciática, a pessoa começa a me perguntar sobre decisão. Né? Aí ele disse que o pior dos momentos que ele precisava tomar decisão já tinha passado, mas ele ainda tinha dúvida de algum. Então isso é bem natural, assim. Não é que tu não tenha tomado a decisão. Toma a decisão, mas fica em dúvida da decisão. Então ele ainda tinha algumas dúvidas, né? Não tinha histórico de lombalgia, nunca teve problema de lombar, não tem nada relacionado aos rins, faz xixi direitinho, tudo. Mas estava com essa questão pontual ali. Então, uma agulha de 5 Cuns, exatamente no ponto, uma reguladinha no Shen, e já saiu daqui pensando num lugar que ele podia para instalar os equipamentos que ele tem, especificamente uma pizzaria, ele é uma pizzaria em Porto Alegre. Assim. Então ele pensou, ele falou, olha, Viamão não tem pizzaria boa que eu conheça, né? Desculpa, eu posso desconhecer assim, né? Daqui a pouco tu produz a tua pizza, que é tu mesmo que faz a massa. Ele tem um alto forno, alto funcionamento, assim, 300 graus permanente, que retém o calor. E eu digo, tu pode fazer. Ele tem um know-how da pizza napolitana, que é a base da pizza dele. Ele aprendeu com napolitana. Então, gerou uma nova possibilidade. E as pessoas estão, nesse momento, as pessoas estão pedindo mais nas suas casas, assim, por N motivos. Já vinha esse fenômeno acontecendo por segurança. E agora por necessidade sanitária. Então, muita gente está tendo que se reinventar. Nós aqui nos reinventamos, né? Estamos aqui olhando 2 vezes por semana, a gente se olhando aqui por um videozinho. Como diria o Dr. Padilha, remoto. Né? A gente nem imaginava que tinha uma ferramenta como o Zoom, eu pelo menos não imaginava que tinha. E então a gente, na dúvida, a gente massageia o nosso 3 de coração, alegria de viver e tocamos o barco, assim, se a gente tiver meio, o que vai acontecer, né?
com isso eu considero que a gente teve um tema que foi recente que a gente tratou, né? Que foi as cólicas menstruais. A gente tratou já recentemente, então eu nem não acho que a gente precisaria revisitar hoje, né? E a gente lá qualificou todas as características de cada tipo e qual que era a natureza de cada um. Então eu ficaria disponível para vocês aí para alguma questão, alguém que queira falar também, né? Vou desligar de novo a minha câmera para ficar melhor. O áudio. A gente viu um monte de coisa, né? Em um mês e pouquinho. Se a gente estivesse no encontro presencial, eu estava avaliando esses dias com uma pessoa que veio aqui. O presencial a gente tem mais tempo de dispersão, né? Uhum. Desde os nossos lanches maravilhosos até assuntos, às vezes, assim, que dispersam um pouco mais, né? Porque a gente está em grupo ali, daí a gente se ouve mais. Aí aqui pelo Zoom a gente produz mais conteúdo mesmo, né? Não é tão participativo, né? A gente não... Para vocês mesmo, quando querem participar, às vezes tem que ir lá, desligar o microfone. Quando desliga o microfone, o cara já trocou de assunto, já tá... Aí já fica mais difícil, né? Mas a gente vê mais coisas. E além dessa... Oi? Tá. Eu estou ouvindo. Eu estava pensando essa questão pelo Zoom, além de ter mais conteúdo, para mim tem uma coisa que às vezes eu me disperso e eu não consigo captar tudo. E aí, assim, eu posso voltar no vídeo depois e rever. Então, para mim, isso tem sido muito bom. Eu quero aqui, tem uns 2 encontros que termina e eu fico numa sensação de dívida, de agradecer a Carla, assim, que está tanto disponibilizando o Zoom como gravando, colocando disponível. Hoje eu estava pensando assim de tarde, cheguei a escrever para ela, mas não mandei. Hoje eu acho que não precisa gravar porque é uma revisão. Daí eu lembrei, fui olhar o WhatsApp e a Gladys disse, olha, eu não vou estar, vou estar trabalhando. Eu digo, tá, então nós temos que gravar, porque como é que a pessoa vai ver depois, né? Então... Juca, não precisa agradecer, porque eu também estou usando pra caramba, assim, eu revejo os vídeos, eu até anoto, assim, quando tu fala e eu não consegui pegar, eu digo, olhar no vídeo tal, e tu sabe como funciona, né, para todo mundo. Mas, aproveitando, eu queria te dar uma ideia, que quando a gente voltasse no presencial, quem sabe a gente grava também um pouco as tuas falas, né? Monta um esquema com uma câmera e depois eu tenho um programa de edição, eu só não tenho, eu até tenho a câmera, mas ela desliga a cada meia hora, assim, aí depois a gente edita e deixa a parte importante, assim, pelo menos quando tu fala ou quando alguém pergunta e tu responde, porque é super bom para estudar, né? Acho que a gente vai usar isso por muitos e muitos anos, né? Revendo onde tá as coisas e tal. Eu queria que a Marjorie falasse um pouquinho de algumas ideias que ela teve aí, que ela me expôs recentemente. Olá, tudo bem? Oi, boa noite. Ótimo. Oi. Eu estava conversando com o Juca para a gente começar assim, uma roda de sonho para sonhar a escola, né? A escola de acupuntura e moxabustão.
Aí tem muitas ideias, assim, uma delas é criar uma área de membros, uma área do aluno, para que a gente possa arquivar e organizar esse conteúdo que a gente está gerando, para que a gente possa fazer as pesquisas, né? Não sei como é que tá para vocês, assim, mas eu não estou arquivando nenhuma pasta particular, assim, né? Conteúdo. Então, talvez ter essa área do aluno para que fique esse material lá organizado. Era uma ideia, assim, uma primeira ideia, né? E tu Mas me ainda estou. falaste que tu tem um material profissional, assim, né? De gravação, de luz, de... Ah, sim, sim, para filmar as aulas. É. Eu tenho uma C920 igual a do Lama, que é aquela câmera, é uma webcam, né? A gente conecta no laptop e dá para filmar. A questão da iluminação, ela só é um pouco difícil de carregar, assim, eu teria um spotlight que dá para carregar, né? Ele é meio trambolho, assim. Mas dá para carregar um deles. Mas se a gente vai filmar, por exemplo, num lugar iluminado, dá para filmar sem iluminação, né? Isso é possível. Aí filma com o laptop e a C920. Vocês imaginem, assim, que essa turma aqui, nós podemos criar um movimento, né? E a gente... Certamente tem muitas pessoas perguntando para vocês, né? De como que pode ter acesso, né? Eu fico imaginando, assim, não precisaria ser só com o Juca, né? Daí tem vários aqui do grupo que estão muito bem, assim, né? Então, dia tal, né, vai ser um encontro sobre um determinado tema com a Silvana, com o Celso, com todos vocês, né? A Tânia, pegando essa parte da medicina contemporânea, assim, né? Que ela... Com certeza. Porque aí a gente poderia beneficiar muitas pessoas, né? Excelente, Hoje, excelente. as pernas que eu tenho é para vocês, assim, né? Eu olho e reolho, assim, eu não teria como pensar em ter duas turmas, por exemplo, nesse momento, né? Mas daí, agora, a gente está olhando esses materiais, vocês imaginem, assim, que quem for tratar de cada aspecto, estão lá os materiais, a gente colabora, ajuda, né? E ficaria bem... Eu acho que a gente está construindo eu não vou chamar de grade curricular, porque grade é uma ideia de coisa presa, né? Mas a gente está construindo aqui uma mandala, né? Um modelo para seguir os conteúdos que eu acho que está avançando bastante. Assim. Eu acho que a gente pode... Já não parte... Eu mesmo tateei bastante, assim. Eu não estou fazendo da forma como eu aprendi, porque a forma como eu aprendi, eu vi todo mundo indo embora, assim. De 30 ficaram 3, então eu digo, bom, né? Então eu tive que olhar muito a forma como eu aprendi para gerar um modelo, né? Que eu acho que ele precisa ser melhorado sempre, né? A gente sempre pode olhar para... Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Uhum. Deixa eu virar minha câmera. Não sei se dá para ver, tá meio bagunçado. Esse daqui é um spotlight, ó. Eu tenho 2, né? Tenho 2 spotlights. Eu tenho um microfone de lapela e tenho esse Yeti também, que é um microfone condensador. Esse nos momentos que eu for cantar para vocês daí. Ou declamar uma poesia. Viu? Essa aqui é a C920, ó, que é igual que a gente usa no SEB para filmar os retiros. Olha aí. E Muito bom. Ele é grande, ó. Não sei se dá para ver bem. Mas daria para a gente sonhar coletivamente a escola, acho que seria muito legal. Deixa eu virar. Tá uma bagunça aqui no meu quarto. E eu tô debaixo das cobertas. É uma dos benefícios da Zoom, né? Ficar bem à vontade.
Eu só Talvez fico... a Silvana ia gostar também, assim, dessa dinâmica, né? De a gente fazer esse ambiente, ter uma escola, porque a Silvana tem bastante coisa para compartilhar também, né? Sim, muita coisa. Eu adorei o sonho da Marjorie. Eu sou parceira, apesar de estar engatinhando muito, engatinhando ainda, mas enfim, acho que é o começo de tudo. Eu acho que eu já sonhava com isso há muito tempo atrás já, só que eu não sabia desse sonho meu. Lembram daquele sonho que eu compartilhei com vocês, que tinha árvore grande? Lembram disso? Pois então. Lembro. Uhum. E apesar de eu achar que, enfim, eu não sei nada ainda, que eu sou muito imatura, e realmente, porque assim é o começo de tudo, mas eu tenho me esforçado bastante, assim, eu tenho tentado estudar bastante, tenho estudado pesquisando, eu tenho estudado em casa, apesar, estudado com o grupo também aqui, apesar das questões aí que eu estou passando familiar, que precisa de também uma atenção especial, mas eu quero me colocar inteiramente à disposição e quero parabenizar, assim, porque eu acho que a gente tem potencial e tem muito potencial. Só que, claro, talvez tenha que organizar isso, assim, né? Precisa de alguém que tenha mais conhecimento, né, para poder dar esse suporte para a gente, assim, mas eu quero sonhar junto, assim. Agradeço essa tua ideia, acho que foi muito boa, assim. Parabéns. E era isso. É um tempo de sonhar, né? Não é o tempo de expandir, porque a natureza nos segurou, né? A natureza está dizendo, se acalmem, se acalmem. Então é o tempo que a gente deixa as boas ideias surgirem, para que quando essa primavera surgir, a gente comece a florescer essas ideias, né? E a gente possa daí caminhar para uma boa expansão. Assim. A própria Marjorie me disse assim, olha, eu costumo, quando trabalho com projetos assim, de ficar e voltar várias vezes no raciocínio, pensar bem, ver todos os aspectos e tudo para que seja da melhor maneira possível. Muito bom. Então eu desejo um bom final de sábado para todos vocês, um bom domingo, que vocês fiquem bem. A gente se encontra às 19h30 de terça-feira, já com aquele conteúdo que eu já divulguei para vocês lá. Tá. Juca, posso? Pode. Mas não tem a ver com o assunto, tem que ver com a nossa colega Mara. Ela está passando por essa situação bem difícil, o pai dela está muito mal, acho que alguns talvez já saibam, né? E então eu queria pedir assim, sei lá, que o grupo depois lá, de noite nas orações, o pessoal pudesse fazer uma prece para ela ter força nesse momento tão difícil, né? Que ela está passando. Ah, bem lembrado, Salete. Tá. Então a gente dedica hoje essa prática, inclusive, para a família dela e para as famílias aqui da Eli, que também está passando por um momento com a mãe, né? Então, e todos aqueles que a gente não sabe, mas que estão com as suas dificuldades. Em Shusu, Hinu, Chezanin, Satsun, Chapartel, Uju, Shusu, Namadam, Mitral, do Sungele. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, bom fim de semana, gente, tudo de bom. Boa noite. Tchau. Boa noite. Beijo.